Aula de número 2. O mundo é um espelho. Compadecendo com a pobreza do rabino, um outro homem colocava diariamente algumas moedas debaixo da sua porta. E reparou que quanto mais ele dava, mais dinheiro ele ganhava. Lembrando este homem que o rabino era um mestre, viajou para uma determinada cidade e cobriu de presente um outro rabino. A partir daí, a sua vida piorou e quase perdeu tudo. Procurando um outro rabino e contou o ocorrido, ele disse: "É simples", disse o rabino a ele. "Enquanto davas sem pensar em quem recebia, Deus fazia o mesmo." Que esse exemplo possa ser deixado como o espelho, o autorreflexo da vida diante de ações e situações. Precisamos compreender, precisamos refletir até mesmo. E dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, fala assim: explicar à luz das Escrituras. A explicação do texto. O texto que estamos lendo tem várias partes e precisamos agora explanar o texto que estamos lendo. Nós pegamos um texto, nós dividimos o texto no versículo 3, somente o versículo 3, dividimos ele em partes e estamos refletindo, pensando, apurando, executando a exegese, entrando para dentro do texto, para as várias partes dentro do texto. E dentro aqui diz assim: observamos várias colocações importantíssimas. Vemos nitidamente que Saulo era um estudante muito zeloso, impressionante. Você vê o progresso de Saulo após a sua passagem aos pés de Gamaliel. O fato de você se unir a lugares que tem muito zelo com o estudo, com o conhecimento, com a educação, certamente no futuro você irá brilhar também, tá? Anda com sábio e te fará. Ou seja, e teve um grande aproveitamento aos pés do mestre chamado Gamaliel. Ele teve um crescimento espontâneo. E se formos comparar nível de conhecimento com os 12 discípulos, as pessoas que andou diretamente com Jesus, ele teve uma vida mais vasta de estudo, de conhecimento, de aprendizado, de aprender, enquanto os outros, eles tiveram não tanto tempo para estruturar, né? E aqui, aproveitamento aos pés de um mestre chamado Gamaliel, precisamos tirar lições importantes dessa exemplificação. O estudante tem uma jornada longa pela frente, mas os frutos do seu conhecimento abrirão portas extraordinárias. Os frutos do conhecimento vai abrir portas extraordinárias em sua vida. Saulo foi preparado, mas Deus escolheu ele para transmitir e transcender o conhecimento. Entre os 12 e 13 anos, o discípulo ele foi escolhido e designado, porque a sua estrutura e a base
tinha a condição de entregar o corpo à doutrina que foi usada pela igreja até nos dias de hoje. Então, o aproveitamento do seu conhecimento foi útil, importante naquele dia também aos olhos de Deus. Gamaliel preparou ele para uma finalidade, mas Deus aproveitou para o seu propósito. Num período ali entre 12 e 13 anos, provavelmente ele já estava aos pés de Gamaliel, ele já era um exímio discípulo ali. A Bíblia também nos mostra que Jesus nesse período da sua vida entre 12 e 13 anos também foi no templo. Então, os judeus ele tem uma cultura aonde eles emergem as suas crianças no estudo, no conhecimento, principalmente da Torá, das Escrituras. Isso também é muito interessante, que até o período da iniciação do seu ministério, ele estava aos pés de Gamaliel. Ele estava executando tarefas segundo o conhecimento bíblico. Ele também fazia parte de um credo religioso ali, que era a seita dos fariseus, e ele era um dos discípulos muito zeloso, ou seja, muito competente, muito dedicado, muito entregue a isso também. Isso aí fica bem claro também. Só que essa estrutura toda foi utilizada para agregar conhecimento na vida da igreja. Deus projetou ele para o futuro ali. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o encontro que ele teve com Deus, ele foi instruído, mentoreado. E a partir daquele momento houve uma transformação, um novo nascimento em sua vida ali, onde ele entendeu a nova missão que Deus estava dando para ele, o chamado de uma nova missão. Muito importante. Ou seja, o homem te prepara para uma finalidade, mas Deus que no final que vai bater o martelo em prol da sua vida.